Esse vídeo nós estamos gravando justamente para pessoas que encontram-se endividadas, já se encontrou talvez no passado, ou está planejando, quem sabe seja esse o seu intuito. Você pretende adquirir um certo bem, um determinado bem, e para isso você vai precisar entrar talvez no financiamento, parcelamento. Então, se você tem alguma dessas três etapas, ou passa por uma dessas três etapas, já passou por endividamento, está no momento lá endividado, ou vai fazer uma dívida, fique aqui conosco, que com certeza você vai ter dicas valiosíssimas em relação à questão de dívidas e vai te ajudar muito. Esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Afinal de contas, a maioria das dívidas ela não vem com planejamento. A gente, quando planeja, pelo menos você está ciente, está sabendo daquilo que vai acontecer lá no futuro. Porém, quando você compra, por exemplo, um imóvel, você está trazendo junto com essa dívida do imóvel, a parcela que você adquiriu ali, seja de 360 vezes, né, que no Brasil é bem comum, ou quantas vezes quer que seja, você adquire junto com ela uma outra dívida chamada IPTU, que algumas pessoas acabam não considerando. Se você compra um determinado bem, um carro, por exemplo, um veículo, você acaba contraindo juntamente com essa dívida uma outra dívida que é o IPVA. E eu vou mais a fundo ainda, você tem uma outra lá, que é o seguro, que é um valor considerável, 3, 4% ali do valor total desse bem que você adquiriu. N outras dívidas lá que você vai acabar adquirindo ali ao longo do tempo, enquanto estiver com esse veículo, como revisão, a manutenção preventiva que você precisa fazer nesse veículo, combustível, que é um valor também considerável mensalmente. Então são várias as dívidas que acabam sendo contraídas e algumas vezes não planejadas. A pessoa que tem um certo planejamento um pouco melhor, mais apurado, ela considera todas essas dívidas. Mas muitas pessoas, já vi muitas pessoas comprando carro aí sem saber que teria que pagar lá na frente no seguro, por exemplo, fazer um seguro, ou outras dívidas que viriam juntamente com isso aí. Daqui a pouco chega lá, o pneu desgasta e você vai ter que comprar tudo isso e acaba não sendo planejado. E aí vira assim uma dívida emergencial e vai te tirar um pouco do sossego. Então, para isso, a gente tem algumas dicas que, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai receber de quais são essas dicas, basicamente, como você se portar para melhorar ainda mais o seu nível aí de planejamento, o seu nível de controle financeiro. Quero compartilhar com você alguns dados aqui. Hoje, 77,9% das pessoas, dos brasileiros, eles estão endividados. Isso segundo a CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços. Um outro dado importantíssimo, de acordo com o Serasa, 69,43 milhões de pessoas entraram em 2023 com o nome restrito. E aí já é um outro grande problema, porque se você tem uma restrição no seu nome, o que vai acontecer? Significa que você não pode alugar um determinado imóvel, qualquer que seja o imóvel. Se for para uma imobiliária, por exemplo, você não vai conseguir porque você está com seu nome restrito e não vai poder ter acesso àquele determinado imóvel para alugar. Você não pode fazer um determinado financiamento, você vai fazer um financiamento da casa própria, por exemplo, não consegue se você tiver restrição no seu nome. Então começa a ser impedimento, você começa a ser impedido de fazer algumas operações bancárias, algumas operações financeiras, e isso acaba gerando um certo constrangimento considerável para as pessoas aí, em geral. Uma outra coisa bastante importante, uma parcela que ela está em atraso em até 30 dias, isso é meio comum, a gente acaba atrasando aquela determinada parcela. Então tem um estudo da DIP que fala que, a DIP Center, né, fez esse estudo e ela fala que se eu tenho uma dívida até 30 dias eu consigo pagar essa parcela. Quase 68% das pessoas conseguem fazer o pagamento dessas dívidas em até 30 dias. Porém, a partir do momento que ela se torna um pouco mais longa, essa dívida chega lá a 6 meses, apenas 5% das pessoas vão conseguir pagar essa dívida. Então, assim, por isso a grande importância da gente não deixar essa parcela, essa dívida estar se alongando, estar se estendendo muito em relação ao período ali que eu tenho de endividamento, porque é óbvio, né? São juros compostos que estão somando, isso é exponencial, ele vai crescendo cada vez mais e vai diminuindo consideravelmente a probabilidade de eu estar fazendo o pagamento, de eu estar quitando essa dívida. E agora, como eu prometi para vocês, eu vou trazer aqui então agora umas dicas do que você tem que fazer para melhorar, né? Como que você pode estar agindo para não entrar no time dos endividados. A primeira dica que a gente dá aqui hoje é:
ter um estilo de vida adequado à sua renda. Você não pode viver com uma outra pessoa, um vizinho, um parente, um determinado amigo que ganha mais do que você. Eu vou me igualar a essa pessoa simplesmente porque eu gosto da forma, da maneira como ela vive. Mas a sua renda não condiz com aquele estilo de vida, não condiz com aquela maneira que você deveria estar vivendo. Então, assim, adeque o seu estilo de vida à sua renda. Isso é fator preponderante para você evitar endividamento. Segunda dica lá, controle os seus gastos. A maioria das pessoas não tem esse controle. Sai gastando independente de qualquer coisa, vai para o shopping, faz as suas compras, gostoso, maravilhoso, é muito bom, né? Ir lá e sai gastando tudo, vai no mercado, compra lá além do que devia, sai fazer suas viagens lindas e maravilhosas, não coloca aquilo no papel, não controla, não tem um controle. Você tem que ter um controle rígido em sua saída, saber exatamente quanto que está saindo, quanto que está entrando e fazer esse saldo no final do mês para saber se está superávit ou deficitário. Obviamente, se tiver deficitário, você vai ter que criar um plano de ação para garantir fechar as contas pelo menos no 0 a 0 ou aumentar a sua renda de alguma outra forma, uma renda extra para garantir que esse saldo feche no 0 a 0 ou no positivo. Outra coisa importantíssima lá, sempre que você puder fazer as suas compras, faça ela à vista. Evite o máximo parcelar, evite ao máximo usar cartão de crédito, qualquer que seja outra ferramenta que você utilize para parcelar suas compras. Sempre que possível, tente fazer a compra à vista. Por que disso? Você vai evitar de estar se desgastando para fazer esses pagamentos. E outra coisa importantíssima, comprando à vista você consegue negociar, você consegue fazer uma negociação e aquele valor que era X acaba caindo um pouco ali. Então sempre tenha o dinheiro em mãos e não tenha vergonha, isso é bobeira, né? Isso é balela de pessoas que, mas eu me sinto envergonhado em pedir desconto. Eu, 90% das vezes que eu vou fazer compra, peço sem desconto. Por quê? Porque eu chego lá com o dinheiro em mãos, pronto para negociar. Então se eu estou com o dinheiro, eu tenho obviamente lá mais poder para estar negociando ali com aquele vendedor e ele vai fazer um descontinho. Se não fizer para mim, eu vou no concorrente, na loja do lado, e vou ter sim meu desconto. Legal? Outra coisa lá, legal, concentre e tente concentrar todas as suas dívidas, seus pagamentos que você compra no dia a dia em um cartão só, para facilitar justamente o seu controle, para evitar ficar pegando lá picadinho de cada lugar ali, para depois colocar num lugar único e conseguir fazer o controle ali das suas dívidas. Então, unifique a forma, a maneira que você faz essas compras, um único cartão de débito ou um único cartão de crédito e controle isso da maneira como tem que ser. Outra coisa importante, tente não ter vários cartões de crédito. Se a maneira que você escolhe é realmente o crédito, talvez para adquirir milhas, pontuação, eu utilizo isso também. Mas então não fique lá com 3, 4 cartões. Pasmem vocês, nas minhas mentorias que eu faço, eu já peguei pessoas com 6, 10 cartões de crédito. Não tem necessidade, não tem justificativa nenhuma para isso. Tente sempre unificar esse cartão. Você consegue mais benefícios, você vai conseguir de várias maneiras aí negociar melhor com o seu banco, com a sua operadora de cartão, tá legal? Outra coisa, não utilize cheque especial. Crédito, que você toma lá, ele tem um juro monstruoso, muito grande. Então toda vez que você acessa esse determinado auxílio, você vai estar pagando juros altíssimos, juros absurdos que vão, no final das contas, te prejudicar. Então evite usar o cheque especial. E por último, sempre que possível, faça uma reserva financeira. A reserva de emergência é algo fundamental para a vida de pessoas que querem ser bem-sucedidas financeiras, de pessoas que querem ter tranquilidade na sua forma de viver financeiramente falando. Então você tem que ter no mínimo lá 6 meses a 1 ano do valor que você recebe mensalmente para poder arcar com essas dívidas no caso imprevisto, por exemplo, uma demissão, por exemplo, uma morte de um ente querido, um familiar, uma pessoa que você acaba tendo que ajudar, e aí você vai tirar esse dinheiro da onde? Então, por isso você tem que ter essa reserva financeira, eu chamo de reserva de emergência, outro de colchão financeiro, e esse dinheiro é o que você vai estar utilizando para arcar com essas emergências. Então essas coisas que estavam imprevistas acontecem, imprevistas acontecem, e a gente não tem então um baque tão grande. A pandemia é um exemplo disso lá. Quem aqui que está assistindo esse vídeo tinha valor suficiente, tinha uma reserva financeira para passar os 2 anos que nós passamos de pandemia? Você tinha? Pois é, a maioria acredito que não tinha, Então a gente precisa ter isso para que possa, de certa forma, ter uma tranquilidade um pouco maior e estar trabalhando, estar vivendo ali ao longo do tempo de forma mais otimizada, de maneira mais performante.
Eu espero que vocês tenham gostado, tanto do início desse vídeo quanto das dicas, e mais importante de tudo, sigam essas dicas para que vocês possam estar então vivendo mais abundantemente. Eu fico por aqui, até a próxima.